Olá, muito boa noite. Vamos dar início à live de hoje da Escola Superior de Direito Municipal, a nossa ESDM. Hoje nós vamos tratar de um tema de interesse especial dos municípios, que é a regularização fundiária urbana. É um tema atualmente disciplinado pela Lei Federal número 13.465 de 2017. Essa lei dá um papel de muito protagonismo para o município, para os municípios, no âmbito da regularização fundiária urbana. Estamos aguardando aqui os nossos convidados entrarem. Boa noite a todos, boa noite, colegas, Daniela, Rafael, boa noite a todos. Deixa eu ver se os nossos convidados já estão chegando. Vou convidá-los aqui. Hoje nós vamos receber 3 pessoas para tratar de regularização fundiária urbana. Boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Simone? Tudo jóia? Boa noite. Boa Tudo noite a bem? todos. Boa noite. Acho que temos aqui o nosso convidado pedindo para ingressar. Olá, boa noite. Tudo bem, Martim? Boa noite. Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Olha só, a gente está com uma... estão me ouvindo. Deixa eu aceitar. Vamos lá. Estou aceitando aqui mais uma convidada, porque na nossa programação nós temos 4 pessoas hoje, mas o Instagram me deu um aviso. Ah, pronto, conseguimos aceitar agora. Cheguei. Então. Eba! Vou fazer então as devidas apresentações dessa nossa mesa aqui. Nós temos hoje, estava falando antes de vocês ingressarem, que a gente vai falar de REURB, né? Regularização fundiária urbana, um tema eminentemente municipal, de interesse dos municípios. E hoje a ideia, na verdade, dessa live veio até da professora Vanesca Prestes, que foi diretora da escola, foi procuradora do município, é atualmente a coordenadora acadêmica do curso de REURB da escola. E ela pensou, bom, por que não ouvir a experiência de quem passou pela escola e implementa a REURB? Saber como é que ficou essa história, né? Como que a REURB está na vida dessas pessoas. Então, antes da gente dar início, vou só fazer as devidas apresentações aqui para todo mundo. Hoje o nosso convidado é o Martim Verno Wagner. Ele é diretor de Orçamento e Infraestrutura da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos de Novo Hamburgo. Boa noite, então, Martim. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço. É uma honra poder dar o meu testemunho aí do que a gente aprendeu na escola. Obrigada. Estamos também com a Sinara Ávila, que é procuradora também do município de Novo Hamburgo, então colega aqui do nosso convidado especial da noite. Ela é mestranda pela Fevale, diretora suplente de prerrogativas da NPM e tem também o Instagram PGM Ambiental, que é de conteúdo urbano ambiental, de conteúdo dos municípios. É uma página que faz um conteúdo colaborativo sobre todas essas temáticas que a gente trata e também da regularização fundiária urbana. Boa noite, Sinara. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar mais uma vez esse assunto que é muito importante para nós. Obrigada. E, por fim, vou apresentar aqui nossa secretária adjunta de Habitação e Regularização Fundiária do município de Porto Alegre, procuradora municipal atuante na regularização fundiária em Porto Alegre há anos, com uma longa história aqui na REURB, para integrar essa nossa mesa aqui também, esse nosso bate-papo. Boa noite, Simone. Que alegria estar aqui com vocês e podendo falar um pouquinho desse tema que eu sou apaixonada, vocês sabem, e também falar um pouquinho dos cursos da nossa escola, ouvir a experiência de vocês. O Martin, né, meu querido aluno Martin, sabe muito bem que a gente sempre pedia. Grande prof. Mostrem para nós o que vocês estão fazendo. A gente quer ver o sucesso das práticas de vocês. Então, essa é uma oportunidade para a gente poder ouvir um pouquinho vocês e ouvir como é que são as suas práticas.
E já quero dizer que eu já estou orgulhosa só de vocês estarem aqui e de a gente poder falar um pouquinho sobre a REURB em Novo Hamburgo. Que legal, gente. Obrigada. Que bom. Então tem a palavra, Martin, a gente quer te ouvir. Nosso formato hoje é bem informal, é um bate-papo, é uma mesa de REURB mesmo. Então, a qualquer momento, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. E vamos começar, então, a ouvir aqui a história do Martin com a REURB, como é que surgiu a REURB no seu trabalho e como que isso está sendo desenvolvido. Legal, gente. A primeira coisa que eu acho que é super importante a gente comentar a respeito das questões da REURB é que, por final, e graças ao curso que eu tive a oportunidade de fazer pelo menos em 2 edições, na primeira eu tomei um susto, na segunda eu comecei a entender. Então tem essa diferença, né, entre a gente tomar contato com toda a legislação que envolve os processos de REURB e quando tu começa efetivamente a conseguir interpretar cada situação que se apresenta, né. Eu sou administrador, não sou da área do direito, e um dos grandes resultados, por assim dizer, que eu conquistei fazendo o curso na ESDM foi entender que eu não precisava ser um profissional da área de direito para conseguir estruturar projetos de REURB. Claro que sempre contando com pessoas como a procuradora Sinara, né, e toda a PGM do município, mas por ela ser uma lei procedimental, mais importante que tudo, era conseguir entender cada área que a gente ia tratar e estabelecer um fluxograma para se trabalhar com isso. Eu tive a oportunidade de construir uma espinha dorsal de um fluxograma que a gente minimamente consegue atender a todas as áreas com essa espinha dorsal, mas a partir da análise de cada área, quando a gente vai se aprofundando, vai fazendo a análise de cada área, a gente vai entendendo que cada uma tem suas peculiaridades, né? Cada uma, e realmente, a gente tem mais ou menos umas 84, 85 áreas que já foram solicitados pedidos de REURB, né, dentro da cidade, e eu nunca encontrei nenhuma igual a outra, né? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Elas não há como achar que a partir do momento que a gente fez uma área, fazer um recorte e cola e sair fazendo as outras. Não funciona mesmo. Se alguém acha que fez o curso e aprendeu a fazer a primeira que está resolvido, faça o segundo curso, porque vai aprender que tem muita coisa para se analisar, tem muita coisa para se estudar a respeito de cada área, né? Isso falando tecnicamente, né? Falando especificamente sobre como a gente interpreta as questões legais, né? E como tu pode aplicar dentro do processo da REURB. Mas o processo da REURB é infinitamente mais complexo do que só essas questões legais e estruturantes, né, dentro do processo. Tem uma questão social, uma questão ambiental, importantíssimas que tem que ser atendidas também, a questão urbana, e isso não é assim tão simples, né? Essas são efetivamente, para mim, as partes mais complexas para serem atendidas, né? Isso de uma forma bem resumida da minha experiência. Eu venho da área privada, né? Eu entro para a administração pública em 2017, desde lá estou aqui. O primeiro curso eu fiz em 2018, um ano depois, praticamente. Em julho de 2017, a gente começa a tentar entender como isso funciona e, na verdade, é uma grande colcha de retalhos essa lei, né, que o curso me fez enxergar como uma peça só, bem colorida, bem diversa, multiforme, mas que tem uma lógica, tem uma estrutura, tem um começo, um meio, mas que é preciso entrar muito a fundo, estudar muito para conseguir efetivamente entender isso, porque dos seus 140 e tantos artigos que compõem a lei, a gente vai encontrar o mesmo assunto disperso
em toda a lei, e é bem complexo fazer essa leitura. Para mim, ao menos, talvez justamente por eu não ser da área do direito, mas eu enxerguei ela realmente muito complexa para conseguir começar a juntar esses pequenos retalhos e começar a construir um entendimento mais do inteiro da legislação, né? Vocês começaram. Eu queria saber qual foi o fio, né? Onde é que vocês puxaram o fio para começar o trabalho ali em Novo Hamburgo? Me conta essa história. Bacana. Já estava dentro do plano de governo da prefeita, quando ela foi eleita, né? E era fazia parte da proposta de governo dela em campanha. Primeiro mandato, a gente efetivamente conseguiu trabalhar em cima dessa questão de ter esse entendimento, em primeiro lugar, dessas áreas. A gente se aprofundou em 120 áreas, né? Iniciamos com um registro que havia no plano diretor de áreas de interesse social, os EIs, né? Como diz o governo federal, e a gente começou a entender até os conceitos disso dentro do próprio município. Destas 120 áreas, a gente seguiu fazendo registros de outras áreas que a gente foi encontrando, já depois desse levantamento mais aprofundado, e hoje a gente tem mais ou menos catalogadas 207 ocupações irregulares. Dessas 207, 21 são urbanizações, loteamentos, ou como queiram chamar, que foram promovidos pela própria administração ao longo Martin, deixa eu te interromper um segundinho. Desculpa te interromper um segundo. Tá falhando um pouco a conexão aqui para mim. Eu queria saber se para vocês também. Queria te interromper só um pouquinho, porque tá falhando um pouco a conexão para mim. Então, eu tô na dúvida se pode ser a minha internet ou se talvez é a sua, né? Para mim também falhou. Principalmente depois daquela parte que ele falou sobre as áreas que já tinham sido demarcadas no plano diretor, as áreas de interesse social. Martin, depois tu começou a falar da marcação das áreas, mas que nunca havia tido realmente efetividade nos trâmites procedimentais, falhou, daí eu não consegui mais captar. Se pudesse recuperar a partir dali, é bem interessante o que ele diz. Sim, tomara que não corte mais, porque na verdade eu estou com um sinal muito bom aqui, tomara que não dê mais nenhum corte. Mas sim, a gente no levantamento, a gente conseguiu identificar, então, esses 21 núcleos habitacionais que, ao longo dos anos, foram promovidos pelo próprio município. Ou seja, de 205 áreas catalogadas, 21 desses assentamentos, por assim chamar, haviam sido promovidos pelo próprio poder público, né? Mas que nunca tinha sido levada a cabo a titulação dessas pessoas. Nenhuma delas tem título sobre a área, né? São áreas irregulares, portanto, né? Ainda que algumas delas até sejam dotadas de infraestrutura completa, né? Água, luz, energia elétrica, calçamento. Tem uma que eu considero, para mim, a urbanização modelo da cidade, isso entre irregulares e irregulares. Para mim, é a urbanização modelo da cidade, chamada Morada dos Eucaliptos, que tem, inclusive, tratamento de esgoto, tem uma estação de tratamento de esgoto. Então, ela é, dentro do que se pode esperar de uma urbanização, ela conta absolutamente com tudo, escola, posto de saúde, tem 2 conjuntos residenciais com com 300 apartamentos cada um, tem 800 e poucos lotes, né? Mas esses lotes, todos eles, nunca foram titulados. Então,
tem esse trabalho para ser feito, essas efetivamente passa mais por a questão só da titulação, mas aí no outro extremo, aí a gente tem áreas bastante complicadas que envolvem áreas de risco, e risco bastante considerável, inclusive com o apontamento do próprio CPRM, ou seja, não é só o município dizendo que efetivamente tem um problema mais sério a ser resolvido, mas a gente tem esses apontamentos. Nós temos do CPRM 53 áreas demarcadas por problemas de risco, algumas por desmoronamento e outras por inundação. São dois extremos. Nós temos na APA Norte da cidade, que é uma área mais montanhosa, por assim dizer, riscos de desmoronamento, e na APA Sul, que já é junto ao Rio dos Sinos, várias áreas com problemas de alagamento. E, inclusive, áreas regulares também estão dentro dessa área apontada pelo CPRM como áreas de alagamento, né? Se me permitem a intromissão, eu acho que o que o Martin trouxe para Novo Hamburgo, a partir dos cursos da SDM, é que ele conseguiu colocar em prática a documentação. Ele conseguiu fazer o procedimento administrativo funcionar. Algo que, Martin, nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos um processo administrativo regular que tratasse da REURB. Então, eu tenho só elogios para fazer para o curso, porque efetivamente o curso, além de dar teoria, o curso da escola, ele dá a prática também, ele mostra, né, Martim? E foi com isso que se conseguiu montar um setor que se estruturou a partir da capacitação dos servidores. E eu preciso dizer também que nós temos mais 2 colegas, né, Martim, que são advogados, a Fernanda Souza, que é procuradora do município, o assessor jurídico Márcio Garcia, que também trabalharam muito em prol da questão de tornar procedimental a REURB, né? De fazer ela acontecer a partir de um procedimento regular que é ensinado no curso e é praticado no curso, porque o curso traz experiência de vários locais, né? Traz a possibilidade de compartilhar a experiência e de praticar, né? Porque a troca é muito intensa no curso da escola. Então, eu acho que isso foi um ponto alto que fez com que o setor se desenvolvesse lá em Novo Hamburgo. A gente pode enxergar esse procedimento, esse processo, por diversos ângulos. E o que a gente gosta de enfatizar quando a gente trabalha no nosso curso específico, nosso curso com bastante horas, onde a gente vai no detalhe do procedimento, é que a gente quer dar o olhar de como os municípios devem trabalhar essa temática. E vejam, a lei de 2017 trouxe o protagonismo dos municípios nesse procedimento. Se o município não está preparado, não sabe lidar com esse processo administrativo, não consegue organizar a demanda, não vai existir regularização fundiária, não vai existir REURB. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, Martin, em relação a essa questão do protagonismo dos municípios. E eu quero que tu me digas se tu achas que os nossos municípios brasileiros, ou em especial os nossos daqui do Rio Grande do Sul, estão preparados para trabalhar com essa matéria. E o que falta, então, para que eles consigam absorver todo esse conteúdo e dar conta dessa política pública na sua cidade? Me fale um pouquinho disso. Legal. Primeiro, a gente tem que registrar também que esse protagonismo que a lei da REURB trouxe junto também um bocado de aventureiros ainda. A gente encontra profissionais, seja topógrafos, advogados, engenheiros, se propondo a fazer REURB e contatando o município, tentando criar regras que efetivamente não existem e que não fazem parte do contexto da REURB.
outras, empresas estruturadas e profissionais competentes, a gente tem alguns aqui em Novo Hamburgo, contribuem de verdade para que a gente consiga evoluir com algumas áreas, né? E desculpe, eu duvido que tenha algum município, mesmo que tenha poucas áreas a serem regularizadas, que tenha braços para resolver sozinho esse problema. A gente precisa da iniciativa privada, a gente precisa contar com profissionais. Pô, tem toda essa parte da REURB específica. Por que o município tem que tratar disso? O município vai lá fazer o papel dele, vai acolher, vai classificar, vai aprovar os projetos. Ok, essa é a parte que cabe ao município e não poderia ser diferente, mas a parte procedimental, a parte que dá trabalho, a parte de efetivamente estruturar um programa de REURB, tranquilamente pode ser compartilhado com a iniciativa privada. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, Simone, acho que não, assim, são poucos os municípios que efetivamente se prepararam ou se preocuparam em se preparar com isso, né? E eu vou confessar para vocês que para mim tem um grande complicador, que é uma questão que não está escrita na lei, ela não é procedimental, ela não é uma questão regular, né? Que é a questão do envolvimento político em toda essa questão da REURB, né? Que é uma coisa que pesa muito, muitos preferem não tocar no assunto, deixa rolar, deixa irregular mesmo, né? E sinceramente são pessoas que efetivamente não entenderam que essa lei veio como uma ordem para a gente, né? Ela vem dizendo que o município precisa regularizar. Ela não é uma lei que oportuniza a regularização. Eu entendo que ela é mandatória, ela está dizendo, olha, pega o que tu tem de errado e as questões políticas que por vezes travam e podem ajudar muito também, né? Só uma questão de postura. Para mim, a maior dificuldade que existe para a gente levar a cabo com sucesso um processo de REURB é que os próprios moradores se envolvam, que eles entendam que isso vai ser bom, ou, em resumo, que eles queiram se regularizar. Eu, efetivamente, eu vou tentar trocar para o 4G aqui para ver se a gente resolve isso, tá? Me dá só um segundo. Pode ser que melhore. Tá cortando um pouquinho, picotando de vez em quando. Enquanto o Martin ajusta aí o sinal dele, e queria que tu nos dissesse se vocês conseguem já implementar e enxergar a REURB aí no município como uma política pública habitacional. Isso já está consolidado por aí? Eu vou adiantando que o Martin vai dizer que sim, que ele conseguiu implementar essa política pública, inclusive a partir dessa capacitação, né? Eu acho que ele encontrou na escola e no curso um suporte. O que falta, na verdade, é muitas dúvidas que surgem, né? Mesmo quando a gente está com a parte teórica, com a leitura da lei, a gente já tinha a legislação municipal, mesmo quando a gente já tem um arcabouço, ainda assim as dúvidas surgem. E o que eu acho mais interessante, e já elogiando o curso, é que ele consegue se adaptar às mudanças, né? Eu acho que eu que estou acompanhando os cursos, assim, cada curso tem uma novidade, né? Nenhum curso é igual ao outro, e eu quero te parabenizar, Simone, tu que está há muito tempo no curso, a Carol que está chegando agora, vocês conseguiram trazer uma modernização para o curso. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal, e tá de parabéns a escola por conseguir isso.
Martin. Isso é um assunto interessante no tema da REURB, só complementando, e já vou passar a palavra aqui para o Martin, que parece que está com a conexão melhor agora, só pela imagem já me parece que vai melhorar bastante. Isso é interessante na regularização fundiária urbana, né? Porque como é um assunto muito novo para todos, né? Em termos jurídicos, se a gente falar de lei, é um assunto de ontem, né? Nesse formato procedimental trazido pela Lei 13465. Então, realmente, as novidades são constantes porque as dúvidas são constantes. O Martin colocou agora há pouco que os casos não se repetem, realmente, né? E tem muitas respostas que a lei não dá. Então, os problemas surgem e conforme os problemas surgem, as soluções vão sendo construídas. E desde que eu fiz o curso também, eu tive o prazer de chegar na PGM Porto Alegre e ter um curso para me ensinar como é que eu ia começar a trabalhar com aquilo, né? Porque você olha aquela lei, é uma lei realmente, o Martin disse que não é do direito, mas para quem é do direito, é uma lei multidisciplinar, é uma lei que trata de diversos elementos. Você olha para aquilo e fala, bom, tá, por onde que eu começo, né? Então, foi muito bom conseguir chegar num município que já tinha não só esse por onde eu começo, mas uma estruturação desse procedimento para responder essas dúvidas. E respondendo a essas dúvidas, é que as inovações que a gente vai vendo no caso a caso acabam indo para dentro do curso, né? Então, isso eu achei bem interessante, mas vou passar de volta a palavra para o Martin. A doutora Simone tinha perguntado o seguinte, se você já enxerga que a regularização fundiária urbana em Novo Hamburgo é vista como uma política pública, com essa estabilidade, né, com essa necessidade de desenvolvimento como uma política pública. Era mais ou menos isso, Simone? De parte da administração, sim, a gente está procurando vender isso dia a dia, né? Tentando envolver todos com isso, a ponto da gente ter feito um seminário local, né? Dentro da Câmara de Vereadores, a gente procurou trazer os políticos para dentro do processo. A doutora Simone, a doutora Vanesca tiveram oportunidade, a gente convidou, né, em respeito às profs, né, para que, né, contribuíssem com isso, para que não fique um monólogo, né, os profissionais que trabalham dentro do município tentando passar aquele conhecimento para não ficar aquela sensação de eles estão aqui inventando regra. Não. Né, quando a gente convida pessoas de fora, é para dar esse entendimento. Não somos nós que estamos inventando a regra, né? Não somos nós que estamos inventando a lei. A gente que está criando procedimentos a partir do nada. A gente está simplesmente replicando e tentando trazer para o nosso universo, para a nossa realidade, aquilo que essa lei incompleta, né, que não atinge a todos os conceitos, que não responde a todas as perguntas, né, que a gente possa localmente poder trabalhar isso e desenvolver e conseguir chegar até o final com a REURB completa, né? Mas não, acredito que de fora para dentro ainda carece muito, de muito trabalho, e era disso que eu vinha falando antes, a questão da maior dificuldade que a gente enfrenta é essa. A gente precisa fazer um trabalho de convencimento, a gente precisa fazer um trabalho social dentro dessas urbanizações, e quanto mais desorganizadas elas são, mais importante fica esse trabalho, porque invariavelmente, pela própria densificação que tem aquelas habitações nessas áreas, como eu gostei quando no curso chamaram de urbanizações autoproduzidas, né? Achei uma expressão bem interessante, porque ela não teve nenhum tipo de pré-organização, não teve nenhum tipo de planejamento, não teve nenhum tipo de orientação de como fazer, ela foi se desenvolvendo sozinha, então, invariavelmente, muito grande. E quando vai se fazer um projeto de REURB, e para conseguir atender minimamente as questões urbanísticas, para incorporar esse núcleo para dentro do contexto urbano da cidade, tu vai ter que abrir alguma rua, tu vai ter que alargar alguma rua, tu vai ter que eliminar alguns becos e obrigatoriamente algumas pessoas tu vai ter que tirar de um lugarzinho e botar para o outro, talvez até levar para um lugar diferente, quando é o caso de áreas de risco, obrigatoriamente a gente vai precisar reassentá-las em outro lugar. E como a gente convence
a pessoa de que é preciso de que aquilo, ao final de contas, vai ser bom para ela, né? Um outro ponto que eu chamo a atenção dentro da REURB é que o profissional que entrar na REURB sem aceitar que existe na vida real um mercado imobiliário paralelo, vai dar com os burros na água. Porque ele vai achar que ele vai chegar lá, no ouvido daquele morador que mora lá dentro daquela ocupação irregular, dizer para ele, olha, a gente vai te regularizar e esse teu lotezinho que hoje vale 10 mil, depois da regularização vai valer 100. Ele vai olhar para ti e vai dizer assim, mas se valer 100 eu não... Deu uma trancadinha agora, né? Trancou novamente. Martin, nos ouve? Cortou. Uma colocação aqui a partir daquilo que o Martin está colocando para nós e de uma percepção que eu venho tendo de diversas conversas Brasil afora em relação à REURB. Os municípios estão começando a ser bastante criticados porque não estão preparados para proceder os procedimentos perante o seu órgão técnico. Infelizmente, gente, isso é uma grande verdade. Poucos municípios, Brasil afora, vão conseguir trabalhar com esses procedimentos. E por que isso? Porque são procedimentos que surgiram há pouco tempo, atribuindo competências e funções das quais os municípios não estavam habituados a fazer. Caiu, né, Martin? Eu vou só concluir aqui o que eu estava colocando para o pessoal, para fechar aqui minha colocação. Os municípios não estavam habituados a fazer esse tipo de procedimento. São competências novas, são procedimentos novos. Então, nunca no Brasil se atribuiu aos municípios a responsabilidade de fazer reconhecimento de direitos oriundos da posse, né, e que vão gerar propriedade. Isso não era uma função, uma competência municipal. Sim, a regularização fundiária em si era uma competência dos municípios, mas os procedimentos que surgiram, os instrumentos pelos quais nós temos disponíveis para trabalhar, a gente nunca trabalhou. Então, é novidade, sim, apesar de ela ter vindo na lei em 2009, muito pouco se fez em termos de produção de demarcação urbanística. Muito pouco se fez em relação a reconhecimento de legitimação de posse oriunda da lei de 2009. E a lei de 2017, ela trouxe outros componentes para se trabalhar, trouxe REURB-I, REURB-E, REURB-S, trouxe a possibilidade de a gente trabalhar com base em perímetro, sem precisar fazer demarcação prévia, e trouxe principalmente as titulações pela legitimação fundiária, que a gente nunca fez. E se a gente nunca fez, a gente não sabe como fazer. Então, os municípios, né, os quadros técnicos do município que vão trabalhar, que têm problemas de irregularidade fundiária em seu território, vão ter que ter uma capacitação mínima, sim, para entender esses conceitos, para entender essas funções e poder organizar para dentro dos seus órgãos quem vai fazer o quê e como vai fazer, não é, Martin? O que cada um tem que fazer e como fazer. E, de fato, quando a gente toma conhecimento dessa matéria, as pessoas levam um choque e não sabem nem por onde começar, né? Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E quando a gente leva um choque desses, a gente congela, a gente para e não consegue dar o primeiro passo. Então, é importante que a gente vá repetindo os conceitos, repetindo como é que é e mostrando como se faz. Gente, calma, vamos lá, vamos pegar uma área, vamos trabalhar a partir dela. E lembrem-se, quando a gente trata de regularização, a gente trata de território, de algo que está fisicamente perceptível e que a gente enxerga. Então, a gente, a partir daquilo que se formou, a gente vai começando a trabalhar, desmistificando algumas coisas, porque a gente trabalha tanto conceito e tanto instrumento e tanta coisa que a gente acaba esquecendo de que a gente começa por aquilo que está lá colocado. E a partir daquilo que está lá colocado, lá no meu bairro, na minha cidade, eu vou começando a construir soluções para aquele problema que surgiu. Então, gente, vamos respirar, certo? A gente passa os procedimentos, mas mostra para vocês no dia a dia
o objetivo do curso é esse, né, lá da escola, é ter o mínimo entendimento do que nós estamos falando, do qual é o contexto, qual é o mundo que a gente está organizando através dos procedimentos de regularização fundiária, como é que ele começa, como é que ele termina, qual é o objetivo e como se faz. Sim, a gente quer mostrar para vocês a partir das nossas experiências e, pasmem, a partir dos nossos erros, porque a gente aprende muito com aquilo que a gente erra e tenta fazer com que vocês não repitam aquilo que a gente já errou. A gente aprende com os nossos erros também, né? E às vezes, já sabendo naquilo que pode dar errado, a gente já previne desde o começo, olha, vamos evitar tal caminho, porque tal caminho pode dar tal problema lá na frente. Então, a partir da prática e do dia a dia, tentando ajudá-los a compreender o processo como um todo e como iniciar e terminar ele. Tomara que não corte mais. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos me ouvindo. Está cortando um pouquinho, mas eu acho que pode tentar começar e ver se agora vai. Vamos lá. Vamos ver se anda. Pegando o gancho do que a doutora Simone está falando, essas questões do respirar fundo e começar a trabalhar, eu lembro muito bem de um pequeno momento do primeiro curso, quando a gente começou a falar sobre leitura de matrícula. Como é que a gente olha para dentro de uma matrícula, de uma gleba, onde é que supostamente essa ocupação irregular está em cima, né? E começa a entender, afinal de contas, quem são as pessoas que estão averbadas como proprietárias naquela matrícula. Porque, afinal de contas, a gente vai ter que notificar toda essa gente, né? E aí foi quando o engenheiro Luciano me comentou: eu fui obrigado a criar um fluxograma de leitura da matrícula. Eu disse, nossa, esse cara tá maluco. Como é que é isso, fluxograma de leitura da matrícula? Quando eu peguei pela primeira vez uma matrícula com 105 averbações, eu entendi o que ele quis dizer. Caiu a ficha. Eu disse, agora eu sei por que ele estava falando aquilo. Porque tu vai ter que ligar que a averbação 97 está ligada à averbação 44, que está ligada à averbação 13, que está ligada à averbação 3, que está ligada, por sua vez, à origem da matrícula como um todo. É complexo demais. E aí, algumas partes daquelas matrículas ficaram praticamente lá na original, algumas nas primeiras averbações de troca de proprietário, e algumas evoluíram em todas as outras. Entraram processos de penhoras, bom, tem de tudo dentro dessas matrículas. A gente fica assustado se a gente não estrutura uma forma de conseguir entender cada uma dessas averbações, porque afinal de contas, se a gente efetivamente não conseguir notificar todo mundo que está averbado ali dentro, e em algum momento lá na frente, algum desses que não foi notificado levantar o bracinho e dizer, ô pessoal, mas eu não fui notificado, peraí que o processo não é válido. E a coisa toda cai por terra. Então, essa questão de ter esse cuidado todo, foi muito interessante no curso, levantar essa questão de dizer, olha, vocês precisam ler a matrícula é bem importante, senão vocês vão se errar. Fora as matrículas que têm erros nelas próprias, né? Isso também foi um caso citado pelo engenheiro Luciano, analisando uma matrícula que supostamente era de uma área, quando depois foram entender que a averbação que existia naquela matrícula era de outra área, não tinha nada a ver com aquela área que efetivamente se queria trabalhar. Então, tem dessas coisas. E agora uma situação bem caricata que aconteceu no curso, porque o legal do curso, sobretudo, é essa troca que a gente consegue ter, por isso que eu adoro o presencial. Os online, vamos lá, eu acho que não consegue, não desenvolve tanto isso, eu gosto do olho no olho, mas tem gente do Brasil inteiro, né? E a gente pega situações que nunca passariam pela cabeça da gente. Eu me lembro de um colega, não vou lembrar de que cidade que era, que comentou de que sequer a prefeitura estava construída em uma matrícula própria, né? E que era pior, a área toda ainda era um remanescente de uma sesmaria. Ou seja, o primeiro registro de terras do nosso país ainda tem remanescente, né? Tem restos e fazem parte desse primeiro registro, que nunca
receberam qualquer outro tipo de registro a partir dali, né? Então, graças a Deus, né? Graças a Deus não, graças à lei, né? Essa lei 13.465, a gente sequer precisa ter uma matrícula para fazer uma REURB. Se tu chega à conclusão de que a área efetivamente não tem matrícula, bora, é a demarcação do novo, a demarcação daquilo que precisa ser feito, é que vai definir as novas matrículas. Essas são as grandes conquistas que essa lei trouxe para efetivamente dar ferramentas para o município para que a gente possa efetivamente fazer a regularização, né? Isso que o Martin está colocando agora é bem relevante, né? E mostra isso que a gente fala do protagonismo dos municípios na REURB. Ou seja, todas as notificações, esse papel de dar publicidade de que foi instaurada uma REURB e de que vai haver uma regularização através de um procedimento administrativo, isso cabe aos municípios, né? Então, a lei determina que o município notifique proprietários, lindeiros, terceiros interessados. Então, por isso o fluxograma que foi desenvolvido, né, para a identificação de quem são as pessoas que precisam ser comunicadas disso que o município está fazendo. Quem é que pode ser afetado por isso e que, portanto, tem que ser comunicado para que o meu procedimento tenha validade e eu, município, consiga chegar ao final, expedir uma certidão de regularização fundiária válida, porque todas as pessoas que seriam afetadas, que poderiam ter algum motivo para impugnar este procedimento, foram devidamente notificadas. Esse é um papel do município que é instituído pela lei, que também é uma novidade, né? No formato da lei anterior, a 11.977, essas notificações eram feitas pelo registro de imóveis. Deixa eu aceitar aqui a Simone, que ela caiu. E agora o município é responsável por demonstrar essa regularidade e por evitar uma nulidade. Imagina só chegar lá no final e constatar, bom, esqueci de notificar um terceiro interessado que estava lá na averbação 151 que o Martin colocou aqui, né? Bom, era um terceiro interessado, tinha algum direito garantido ali por aquela matrícula, aquela gleba. Aí ele levanta o dedo e fala, olha, não participei desse processo, gostaria de participar. Então, por isso a importância do município entender como fazer isso e colocar também qual que é o procedimento que a lei dá, né? A lei diz, olha, o município tem que comunicar, mas para dar até uma certa fluidez para esse procedimento, a ausência de manifestação dentro do prazo legal, né? Então a lei diz, olha, você vai ser devidamente notificado, você proprietário, você lindeiro, você terceiro interessado, que tem algum direito garantido ali por aquela matrícula, você tem 30 dias para se manifestar. Se você não se manifestar, o que a lei diz para o município? Olha, o recado é, prossiga. Não houve impugnação, o silêncio significa aquiescência. Então, o município pode continuar aí com o seu procedimento, né? Ponto aqui que eu sempre considero muito relevante na REURB, que são os registros imobiliários formais do imóvel, né? A questão da matrícula. A gente aprendeu e aprende, é um ponto que eu sempre enfatizo no curso, que a matrícula não é a base da nossa regularização. A base da nossa regularização é o núcleo urbano informal. E a partir do núcleo que se formou, nós trabalhamos aquela realidade fática. Porém, a questão da matrícula e do registro formal dessa matrícula, ela é extremamente relevante e é um dado imprescindível para o sucesso do nosso trabalho. Então, a gente tem que identificar, sim, qual é a matrícula incidente, tem que lançar ela no perímetro, tem que estudar ela para verificar o que consta como proprietário formal nesse título e, a partir dele, desconstituir aqueles direitos para podermos, a partir da desconstituição desses direitos, poder atribuir direitos a quem mora naquela área. E aí eu te pergunto, como é que está a relação com o registro de imóveis aí em Novo Hamburgo? Porque, além de nós, município, o registro de imóveis é outro grande protagonismo da regularização fundiária. Me conta como é que está essa relação por aí. Bom, interessante é que o pessoal do registro de imóveis aqui de Novo Hamburgo, eles também se interessaram pela questão da REURB
eles também foram atrás de informação, eles também foram atrás de formação, eles também buscaram entender como é que funcionaria. A gente teve alguns embates, né, de divergências jurídicas quanto a como fazer, como não fazer, mas felizmente com um registro, Novo Hamburgo só tem um registro de imóveis, né, que de certa maneira facilita a gente criar um entendimento de como é que a gente vai ter que trabalhar, né, porque cada registro de imóveis a gente sabe que tem as suas peculiaridades, alguns interpretam um pouco diferente como é que funciona a lei registral, mas que deveria ser toda igual, mas sempre tem algumas, como aqui a gente só tem um, a gente conseguiu estabelecer uma relação bastante estreita, ela é muito produtiva, a gente consegue desenvolver com eles o conhecimento, que apontam questões até que a gente, por alguma situação, tenha deixado passar, ou seja, na verdade eu entendo como o nosso registro de imóveis como um complemento ao trabalho que a gente está fazendo. Eu não tenho... inclusive, a gente criou alguns regramentos, como uma política de boa vizinhança, de a gente trabalhar o processo antes do protocolo oficial, porque, afinal de contas, a partir do protocolo, se a lei tem poucos prazos definidos, esse que está definido, né, a partir do protocolo no registro de imóveis, eles têm 60 dias para apresentar a documentação individualizada. E, gente, dependendo do tamanho da urbanização que está regularizando, 60 dias é apertado para eles fazerem isso. Então, o que a gente combinou com o nosso registro aqui, e que eu aconselho que os outros municípios façam com seus registros, né? Sentem com eles, conversem, construam junto esse formato de como chegar a bom termo esse registro, né? Então, a gente constrói junto, a gente faz todos os registros, quando a gente acha que está pronto, a gente apresenta para eles, eles fazem uma revisão, e quando entendem que efetivamente está ok, aí é a hora da gente fazer o protocolo para que eles possam cumprir também dentro dos 60 dias, né? Complementar, vocês já pensaram em trabalhar? Trabalham com as listas complementares de titulação ou apresentam tudo de uma vez só? A gente não teve oportunidade de fazer mais de um formato, tá? Mas com certeza, com questões complementares, a gente vai ter que passar por isso. Principalmente por aquela questão que eu falei antes. É difícil engajar todo mundo no processo da REURB. Muitos vão ficar para trás. Então não tem caminho. Vai para uma pré-notação, vai lá, registra como vai ficar esse loteamento, essa urbanização, né? Que a partir do momento que 2, 3 sejam titulares, eu tenho certeza que o restante vai olhar para o negócio, opa, isso aqui parece sério, isso aqui realmente aconteceu, as pessoas estão recebendo seus títulos, eu vou ir atrás para ver como é que eu faço para receber o meu também. Então, eu realmente acredito que quanto mais complexo for a urbanização, quanto mais irregular for a REURB que vai se fazer, mais importante vai ser essa questão dos complementares depois. É isso mesmo, na prática é isso que a gente enxerga. A gente vai aos poucos começando e complementando listas e complementando procedimentos e ganhando a confiança de todos os envolvidos, né, a partir da qualidade do nosso trabalho. Bem, esse é o caminho. Eu fiquei curiosa para saber como é que vocês estruturaram em Novo Hamburgo. Existe um grupo, uma equipe que sempre trabalha com essa temática da REURB? Qual que é a composição dessa equipe? Eu fiquei em dúvida a respeito disso, assim, porque a REURB não é um processo só jurídico, né? Ela tem esse olhar de diversos profissionais ali, técnicos, arquitetos. Eu queria entender, porque o Brasil é um país com municípios com realidades tão díspares, né? Então, não dá para a gente pensar que um mesmo formato que funcionou para Porto Alegre vai funcionar para todos os municípios, a depender mesmo da estrutura, né, do tamanho, do que aquele município consegue entregar ou não. Eu fiquei curiosa para entender isso, se é uma mesma equipe que sempre lida com essas matérias, né, que consegue
se aprofundar nisso? Como é que vocês montaram essa abordagem? Legal, uma pergunta bem interessante. Até porque eu acredito que nenhum município tem pessoas de sobra para relocar, se criar uma equipe nova para trabalhar só com isso. A opção que o município fez foi a seguinte: primeiro, o assunto REURB em Novo Hamburgo está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, e Habitação, ela engloba tudo isso, né, aos cuidados da secretária Roberta de Oliveira. Dentro dessa secretaria existem várias diretorias. Uma dessas diretorias é a Diretoria de Projetos Técnicos, dentro da área de habitação, né, e dentro desta diretoria, então, estão os procedimentos. O processo administrativo ocorre dentro desta diretoria. Mas, ao invés de se criar uma equipe dentro desta diretoria para cuidar de todos esses assuntos, a gente optou por fazer a REURB seguir o mesmo trâmite de um loteamento. Ou seja, o pessoal do urbanismo vai ter que ter o olhar sobre as questões urbanísticas. O pessoal do meio ambiente vai ter que ter o olhar sobre as questões ambientais. O pessoal aqui no caso de Novo Hamburgo é uma autarquia que cuida de água e esgoto, eles vão ter que ter esse olhar sobre esse ponto específico. Mas deu um trabalho tremendo para a gente, porque, na verdade, o conhecimento que a gente conseguiu adquirir, a cada novo projeto, a gente precisa sentar com o profissional. Gente, só não esquece, isso aqui é uma REURB, isso aqui não é um loteamento formal, ele não está nascendo do zero, ele já existe, a gente precisa entender que existem regras aqui que são um pouco mais brandas, elas são mais flexíveis, a gente consegue fazer que dentro de um loteamento formal a gente não consegue fazer, mas com isso a gente também conseguiu fazer com que mais pessoas dentro da estrutura técnica da prefeitura começassem a se envolver com o processo, começassem a entender que existe a REURB, que ela é possível de ser levada adiante, e ao menos era a minha ideia, porque eu sou um cargo em comissão, né? não sou um profissional concursado, eu daqui a um tempo não vou mais estar na prefeitura, e a minha grande missão foi criar uma estrutura dentro da prefeitura que permanecesse, que daqui para frente mais pessoas conseguissem entender como funcionava esse processo e esse processo não parasse porque o Martin não estava mais dentro da prefeitura. Então, desde o início sempre foi o meu objetivo esse de conseguir multiplicar o conhecimento, de levar mais técnicos a esse formato da REURB para que a gente nunca pare, que os processos não estagnem dentro da prefeitura, né? Não sei se eu respondi a tua questão. Respondeu perfeitamente. É isso mesmo, e eu achei bem interessante isso que foi colocado, né, de mostrar para os profissionais que trabalham com a cidade formal, com a cidade regular, com a aprovação de loteamento dentro das regras formais, sem flexibilidade, a segurança necessária para aprovarem projetos de regularização fundiária. Então, dizer que isso é possível, que existem regras, que elas são flexíveis, mas que existe um procedimento para isso, né? Até para todos que trabalham com aquilo terem a segurança de que estão fazendo um procedimento válido. Eu achei bem interessante a solução que foi encontrada. E fazendo justiça a uma pequena área que eu não citei, sempre com o apoio da PGM, a doutora Sinara está aí, né? Mas isso foi importantíssimo desde o início, principalmente para estruturar o processo administrativo, por um lado, e dar respaldo jurídico em questões que a gente realmente acabam se tornando impasses, né? A gente trava, e tem determinados momentos que tu trava, eu não sei como resolver isso aqui. Como é que a gente faz? Para que lado a gente corre? Como é que a gente vai resolver isso? E o fato da gente ter procurado multiplicar esse conhecimento, às vezes a gente tem que fazer uma mesa redonda, traz gente de todas as disciplinas e gente, ó, aqui, bota aqui na mesa o problema, como é que a gente vai resolver isso, para ter um entendimento único e que também não recai a responsabilidade atrás de uma caneta que está dizendo assim, vai ser feito assim e está resolvido. Não, a gente discute isso. Aliás, isso é uma coisa que é importantíssima, a gente
levar para a comunidade, levar para fora da administração pública essas questões, né? Porque as pessoas comecem a entender, e mesmo através de críticas, mesmo através de contestação, por que tem que ser assim? Por que não pode ser diferente? Por que estão inventando isso agora, né? Então, todos esses questionamentos que começam a chegar dão uma oportunidade para a gente de começar a responder e começar a mostrar que existe um caminho para a formalização, existe um caminho para se resolver essas questões que estão pendentes da vida inteira, né? As pessoas estão morando 30, 40 anos numa área e aquela área está lá jogada, não tem urbanização, o pessoal contesta o poder público e diz, onde é que está a minha infraestrutura? Quando é que vocês vão se preocupar com a gente? Tá aí, vamos lá, vamos fazer uma reurb que a gente vai conseguir trabalhar isso e fazer com que se dê dignidade para toda essa gente, né, que hoje está à margem do processo, está à margem do regular, né? Eu acho uma coisa interessante que esse procedimento do Martin, essa prática do Martin, e que foi recebida, inclusive, pelo judiciário. Eu queria até colocar aqui que nós já temos 2 decisões em liminar, mandando o município fazer reurb em áreas com dano ambiental, justamente porque ficou tão forte a questão da reurb lá, aqui, né, em Novo Hamburgo, que o judiciário, ele abraçou isso. Então, nós estamos agora tentando construir como responder dentro do processo judicial com o procedimento de reurb, porque nós estamos sendo, então, como município, chamados no judiciário a cumprir a reurb, uma ordem judicial para fazer reurb, né, que fecha exatamente com tudo que o Martin falou e com toda essa política pública que foi implantada. Eram essas minhas considerações. Aqui também, e por isso eu enfatizo aqui mais uma vez a necessidade de os municípios se prepararem, porque isso vai acontecer com muito mais frequência. Os municípios serão chamados pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos demais atores envolvidos, até mesmo pelos registros de imóveis, a resolver e a encarar esses problemas de regularização. E o município tem que estar preparado, tem que saber dialogar com esse pessoal e mostrar que cabe a ele, né, dar a tônica de como é que as coisas vão acontecer, que ele sim é o ordenador do solo e vai poder direcionar os procedimentos, mas para fazer isso, ele tem que estar preparado. Ele tem que ter seus técnicos com conhecimento da lei da REURB para poder manejar seus instrumentos. Então, a gente não pode ficar em segundo plano nesses processos, né? Porque o judiciário está envolvido, porque o ministério está envolvido. Não, a gente é protagonista também nessas ocasiões e deve conduzir, e nós devemos dizer como é que tem que ser ordenado o solo no nosso território, para além de como tem que ser um estudo técnico-ambiental, como é que tem que ser o ordenamento urbanístico na cidade, se vai haver uma ligação viária que vai ter que ser melhorado naquele local ou não, se isso não é imprescindível. Essa linha de trabalho é o município que vai ter que dar. Então, eu quero aqui mais uma vez, até para fechar a minha fala, doutora Carolina, né, deixar aqui a escola aberta para que busquem essas qualificações, para que os seus municípios busquem essa qualificação dos seus corpos técnicos, para não resolver todos os seus problemas do dia para a noite, mas para começar a entender como é que funciona uma regularização fundiária e como é que eles têm que se preparar para organizar esse serviço público no seu município. A gente consegue aprofundar a matéria de acordo com a necessidade de cada caso. A gente consegue vislumbrar durante o curso que tem que algum conceito ser melhor embasado, tem que ser melhor explicado para que a prática seja compreendida, mas também a gente vai no básico de que é mostrar como é que é um ato de instauração de REURB. Como é que se faz um ato de instauração? O que tem que conter nesse ato? Né? O que nós temos que fazer com isso? Então é isso, né? O nosso curso ele é rico nesse sentido, de ele ser procedimental, mas também ter uma fundamentação teórica e como fazer
que ajuda, né? A nossa ideia é ajudar, porque a gente entende e a gente parte do princípio que esta sim é uma política importante para o Brasil. A gente tem que encarar os problemas da irregularidade fundiária. Não dá para esconder o que acontece. A pior política é não querer atuar. Então, vamos encarar esse problema e vamos, em conjunto, como sociedade, enfrentar o desafio de fazer cidades melhores. Fazer cidades melhores passa por a gente enfrentar a irregularidade, passa por a gente enfrentar a pobreza e a falta de moradia para as pessoas que moram nos nossos territórios, tá bom? Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Sinara e Martin, por esse espaço de convívio. Excelente, eu quero agradecer a todos aqui a presença, também essa participação, esse debate, a gente sempre aprende muito falando desse assunto especialmente aí do tratamento pelo Poder Judiciário, da REURB, né, mostra mais uma vez como a REURB é um processo que tem esse olhar mesmo de vários atores envolvidos, então ele é complexo nesse sentido de multipolaridade, são muitos polos que estão envolvidos ali, se a gente entra no envolvimento com o Poder Judiciário, então a gente tem mais um ator que vai precisar se engajar e entender como é que funciona esse processo, né? Uma decisão simplesmente de faça REURB, sem o envolvimento do município, sem que o município demonstre como é que isso é feito dentro de um processo administrativo pelo município, é uma decisão fadada a ser inexequível, a não ter sucesso. Então, esse envolvimento de todos os atores, município, Ministério Público, Poder Judiciário, comunidade, todos os agentes que atuam, é indispensável para a estrutura desse processo funcionar. Isso é uma coisa que a gente consegue perceber, mas sempre com essa tônica de que o processo administrativo de REURB, o procedimento, vai correr perante o município. Então, o município vai precisar mostrar como é que isso pode, como é que o município consegue fazer aquilo, né? Qual é a estrutura que ele tem, qual que é o caminho que o município dá para cumprir aquela decisão. Isso que é interessante, né? Então, todos os atores vão estar envolvidos no cumprimento dessa decisão, com certeza. Quero agradecer muito, Sinara, Martin, foi um prazer, Martin, escutar a história aqui de Novo Hamburgo, saber como que está sendo aplicada a REURB, saber que realmente, se os municípios se envolvem, a REURB funciona. Funciona. Bom, da minha parte, agradecer muito, porque eu acho que é a partir desse tipo de troca, a partir desse convívio com gente que pensa REURB, gente que efetivamente quer urbanizar esse país, né, quer transformar isso em cidades melhores, como disse a doutora Simone, é que a gente vai se fortalecendo, vai criando forças para efetivamente encarar esses desafios, porque eles não são pequenos, eles não são fáceis, como a gente bem sabe, né? Mas o resultado disso é grande, é um resultado ótimo, é excelente, e eu tenho certeza que não são resultados imediatistas, são resultados de longo prazo. Nós agora no município estamos iniciando a revisão do plano diretor. Eu tenho certeza que essa parte da REURB vai cair muito bem dentro dessa revisão. A gente vai poder desenvolver assuntos em cima da questão da lei da REURB, pensando nos 30 anos que a gente tem daqui para frente. Então, efetivamente, adquirir esse conhecimento, ter toda essa base para pensar a cidade é fundamental. Eu agradeço demais a gente poder ter trocado ideia mais um pouco aqui, e daqui a pouco eu vou lá fazer outro curso. Obrigada, Sinara. Obrigada. Eu ia dizer a mesma coisa, eu continuo com a escola, porque eu acho que a gente sempre tem que aprender e sempre tem novas situações. Então, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada pelos cursos que vocês fazem e por estar compartilhando conhecimento sempre. Parabéns. Aí, boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Valeu. Tchau. Abraço. De cada uma. Alegria vê-los aqui. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, Simone. Tchau, Carol. Beijo. Tchau, Márcia. Tchau. Encerrando. Boa Até mais. noite. Tchau. Tchau.